Osso! E aí, você já conhece o Dorohedoro? Não? Então deixa eu mostrar pra você o que é. E caso você já conheça, você vai conhecer a minha interpretação da história. E em falar em história, que história esculhambada, hein? Nada mais justo do que começar pelo protagonista, não? E quem é esse protagonista? Esse é o Kaiman. E não, ele não tá sendo devorado por um lagarto sinistro. No caso, ele é o lagarto sinistro que tá mordendo uma cabeça. Calma, você está confuso, né? Eu vou te explicar. Nessa história, existem dois mundos: o mundo dos feiticeiros e o buraco. O mundo dos feiticeiros é bem autoexplicativo. Lá onde vivem os feiticeiros, que podem usar seus poderes através de uma fumaça preta. E essa fumaça pode ser da ponta do dedo, da boca ou de qualquer outro buraco, pelo que eu entendi. E cada um tem um poder único, podendo variar entre um poder de destruição bruta ou poder transformar outras pessoas em torta. Um mundo muito folclórico, tendo até mesmo contato com demônios. E sim, pelo visto é algo comum que eles andem pela rua sendo muito aclamado pelo pessoal, tipo um popstar. E o buraco, que também não foge muito da regra, lá onde vivem os humanos normais. E muitas vezes parece um grande lixão, é como se fosse um mundo pós-apocalíptico. Lá, de vez em sempre acaba chovendo, porém uma chuva diferente, uma chuva negra, que é poluída pela magia dos feiticeiros. E os feiticeiros também não são muito fã dessa chuva tóxica, evitando ir no buraco quando está chovendo. Os feiticeiros acabam fazendo incursões pelo buraco, para treinar suas magias nas pessoas de lá. Isso causa mutações, então é comum a gente ver vítimas de feiticeiros pelo buraco. Pessoas com cabeça de barata, cabeça de sapato e coisas do tipo. Mas as pessoas do buraco não deixam isso barato. Muitas vezes eles se revoltam e saem caçando os feiticeiros, e quando acham eles, o pau come. No geral, a dinâmica é essa: o pessoal do buraco vive a vida deles normalmente, trabalham, vão a restaurantes, e de vez em quando aparece um feiticeiro para tocar o terror, transformar alguém em bicho, matar uns ou pedir qual é o nome de filhote de quero-quero com pica-pau. Eles são terríveis. E o Kaiman é uma dessas vítimas de feiticeiro, que transformou a cabeça dele numa de lagarto. Na verdade, Kaiman fica jacaré numa tradução literal, ou fé em javanês, mas ainda vou me referir a ele como lagarto. Mas sem grilo, porque se um feiticeiro morrer, os feitiços e os efeitos dele somem. E é isso que o Kaiman está fazendo. Ele está caçando o feiticeiro que fez isso com ele. Claro, que tem um pequeno probleminha. Ele tem amnésia e não lembra de quem fez isso com ele. Mas ele tem um plano: sair matando todos os feiticeiros que ele encontrar pelo caminho, até ele achar o certo. E tem uma técnica que ele usa. Assim que ele morde a cabeça de um feiticeiro, aparece uma outra pessoa dentro da boca do Kaiman que diz se foi ou não aquele feiticeiro que enfeitiçou ele. E se não for esse feiticeiro, ele só mata o feiticeiro. E essa habilidade do Kaiman, agora que eu parei para reparar, é bem parecido com uma certa outra obra aí. A rotina do Kaiman é bem simples. Ele trabalha em um hospital que trata vítimas de feiticeiros como ele, e geralmente ele fica limpando ou incinerando lixo. Ele sai para caçar com sua amiga Nikaido, que é tipo uma mestra do Kung Fu, e também dona de um restaurante de gyozas, restaurante no qual o Kaiman aparece direto para comer e espantar os clientes. E detalhe, eu nunca vi ele pagar nada que ele come. E aqui, o Kaiman tá matando um dos zumbis. O quê? Calma aí. Zumbis? Como assim? Como eu disse, essa história é uma bagunça, porque ela não é nada parada, e sempre que dá acontece algo muito maluco ou bizarro. O Dorohedoro não vai ficar só nessa rotina de CLT e calote de restaurante. Não, aqui você vai ver muitas atividades extracurriculares. Tem lagarto caçando hordas de zumbis, lagarto lutando num ringue de boxe, tal qual Popó, tem jogo de beisebol, investigação no esgoto tal qual turminha do Scooby-Doo, e tem até briga de food truck entre feiticeiros para ver quem vende mais torta. E com a arte de Ki Hayashida, isso ficou muito maneiro de se olhar. E agora tá na hora de apresentar os vilões da obra. Essa aqui é a família En. Em geral, eles que comandam boa parte do submundo do mundo dos feiticeiros. Mas vamos às apresentações formais. Esse é o Fujita. Ele parece bem no início da história. Ele é o típico capanga tapado que não tem muito poder. A magia dele tem a ver com aumentar a velocidade dos objetos, mas nem isso ele faz direito. Coitado, ninguém leva ele muito a sério,
mas é um cara simpático. Ele tem a meta de reviver o parceiro dele que morreu pro Caimán. Sim, o cara mordido pelo Caimán no início do vídeo. Essa é Ebzo. Ela é meio lelé da cabeça, sabe? Vive no mundo da lua. Mas ela tem uma máscara muito maneira com um parafuso na cabeça. Combina bastante com ela. Não tem como saber muito o que ela tá pensando, ou se ela pensa. Mas ela é muito poderosa. A magia dela é muito maneira. E agora a dupla de feiticeiros mais famosa e brutal da família En, Noi e Shin. Eles são os faxineiros pessoais do En, sempre sendo chamados para dar cabo de problemas e concorrências da família. Começando pela Noi, ela é uma mulher extremamente no shape. Ela é considerada uma feiticeira de elite, tem um grande poder de cura, e por isso ela é muito cogitada como parceiro por todos os feiticeiros. Ela é prima do En, e mesmo assim tem um grande coração, sempre muito simpática com todos. Claro que ela ainda acaba assassinando e matando pessoas com as próprias mãos, mas não podemos condenar ninguém por causa de um leve desvio de caráter, né? E completando a dupla, o assassino da máscara de coração, Shin, outro feiticeiro de elite, mas ele é um cara muito orgulhoso, usando raramente sua magia. Ele é mais estilo da martelada na cabeça, sabe? Bem bruto. Eles vivem de olharzinho um pro outro, mas é um lance tipo, eu gosto, mas não vou falar que eu gosto, porque vai que você não goste, ou pior, vai que goste. E por último, e não menos importante, a cabeça de toda a operação, o dono da bola, o poderoso chefão, En. En é uma mistura de Chapeleiro Louco, Immortal Joe e uma lambida na tomada. Simplesmente sendo um dos meus vilões preferidos de todos os tempos. O cara simplesmente tem a capacidade de transformar tudo e todos em cogumelos. E o poder dele não é só sua magia não. Ele tem um dos maiores poderes de todos, o poder aquisitivo. O cara é como um mestre do capitalismo. Ele tem restaurantes, parques de diversão, cinema, faz eventos, e se ele não tem aquilo, ele vai e toma. Realmente um vilão. Sem contar que ele tá sempre no estilo, com terno vermelho, acompanhado de um cachorro demônio chamado Kikuragi. E esse pet é o xodó do En, e o parceiro feiticeiro dele. Sim, esse cachorro com cara de bobo pode soltar magia, e é uma magia muito roubada, mas eu não vou falar aqui para não ser censurado de novo. Claro que a família é gigante e cheia de capangas, tendo mais membros da família importantes, mas eu não vou focar neles nesse vídeo aqui não. Quando eu li Dorohedoro, eu acabei lendo os volumes físicos do mangá, e eu tive 3 boas surpresas lendo. A primeira é que o mangá tinha papel off-white, que eu acho que casou muito bem com o estilo de arte que o mangá apresenta. A segunda coisa é que tinham páginas coloridas no meio da história, uma coloração meio dark, apesar de ser aquarela, ser meio manchado, que também combinou com o estilo de história. E claro que a minha terceira coisa é que tinham extras do mal. Eu sei que muitos mangás têm extras no final da história, mas eu gostei particularmente desses. Eles contam o cotidiano dos personagens, nada muito elaborado, histórias de como as máscaras dos feiticeiros são feitas, o dia a dia dos demônios, ou o que passa na cabeça de uma fada dos guiosas, tendo até histórias da morte. Sinistro. Isso tudo me ajudava a entender ainda mais como aquele mundo maluco funcionava, e até parecia mais vivo, dando até para entender que existe uma vida fora da história principal. Eu recomendo fortemente Dorohedoro. Eu não vi a hora de virar um mês para mim receber a buia para mim poder comprar um volume novo. E é uma história muito bagunçada e muito escaralhada, mas vale muito a pena a leitura. A minha dica é, quando você for ler, não espera grande trama. Apesar de ter uma trama muito boa, os personagens principais são muito interessantes e os secundários também, tem uma presença muito grande em cena. Tem tiras de humor e cenas de ação, muitas vezes elas se misturam, mas é legal, é interessante. Eu me divertia tentando criar teorias para aqueles dois mundos e como eles se conectavam, era muito maneiro. Eu acabei não mencionando nem 10% dos personagens, porque acredito que cada surpresa vale muito a pena, principalmente as que tem nos extras do mal. E se nada disso te convenceu, cara, é uma história de um homem com cabeça de lagarto que usa Nike. Só tenho isso a dizer. Fui, e desculpa qualquer coisa.